Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Convido você a se colocar de pé nessa hora. Eu tive a honra, de ficar para o final do mês. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Porque todo mundo já falou tudo. E hoje Marquinhos continuou falando, a pastora continuou falando sobre fé. Domingo à noite, Marquinhos entrou na minha mensagem. Ainda bem que eu já tinha dito ao pastor Luciano que eu iria falar sobre Gênesis, associar Gênesis à fé. E eu fiquei muito preocupada. Falei, ai meu Deus, ele está falando tudo e hoje continua todo mundo falando. Mas glória a Deus, amém? Queria que você abrisse aí Gênesis 1. Mais uma vez eu quero agradecer também a pastora Selma pela confiança. Agradecer ao pastor Luciano também, que não está aqui, mas tem sido também um grande incentivador, tá? Quero pedir a você que tenha paciência comigo. Hoje eu estou um pouco nervosa, mas vai dar tudo certo. Eu creio que Deus está no controle, que aquilo que Ele tem ministrado no meu coração é aquilo que você está precisando ouvir, porque a minha oração dessa manhã, ela foi: Senhor, leva para a tua casa aqueles que estão precisando ouvir essa palavra. Leva para a tua casa aqueles que estão precisando de cura, aqueles que estão precisando de libertação, aqueles que estão precisando de restauração. Leva para a tua casa aqueles que estão precisando de terem a sua fé avivada, amém? Então vamos lá. É um pouquinho extenso o texto, mas tenha paciência. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve também amanhã o quarto dia. Disse também Deus, povoem-se as águas dos enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves.
houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e isso lhe será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Amém? Senhor, nós te damos graças por esse tempo em que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, meditando, Deus, naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que o Senhor mesmo venha trabalhar em cada mente, que o Senhor mesmo venha mover os corações, que o Senhor mesmo esteja em meio ao Teu povo, em meio à Tua igreja, ministrando, selando, transformando, mudando situações, mudando a atmosfera, mudando mentalidades, Senhor, mudando, Pai, atitudes, ó Espírito Santo. Te damos liberdade em nosso meio, te damos a honra, te damos a glória, te celebramos, ó Rei dos Reis, entregamos a Ti o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, e te damos graças por tudo que o Senhor já fez, pelo ambiente pelo qual o Senhor nos deu, pelo ambiente da terra pelo qual o Senhor criou e determinou que estivéssemos nela, dominando, governando, regendo todo esse ambiente, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. É interessante quando a gente começa a falar de Gênesis, né? Que Gênesis é uma passagem muito já conhecida. Se a gente perguntar aqui para as crianças do departamento infantil de nossa igreja, todas vão saber falar a respeito de dia após dia da criação. E para nós também não é diferente. Todo mundo aqui tem um entendimento da criação de Deus. Só que quando a gente atua dentro de uma mentalidade dada por Deus de governo e de domínio da terra, a gente tem um outro entendimento a respeito da própria criação de Deus. Quando a pastora ela falou aqui que a nossa fé, ela tem que nos transportar para a presença de Deus, tem uma fé que nos conduz à presença de Deus, é essa fé pelo qual já estava estabelecido por Deus no ambiente da criação. Deus, quando criou o universo, Deus, quando plantou o homem, já havia um ambiente de fé preparado pelo próprio Deus. E por que eu digo isso? Por que eu posso afirmar? Porque a fé, ela vem de Deus. E uma frase que eu ouvi aqui também em uma das ministrações foi do pastor Luciano, onde ele dizia que a fé, ela é dada pelo próprio Espírito. E a palavra, ela diz que no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus já estava ali, ele pairava, ele estava ali naquela região. E Deus, ele começa a criar.
E aí você começa a imaginar o porquê de um Deus tão grande, um Deus que poderia criar o universo com apenas uma única palavra. Ele começa a determinar dias, e não dias de 24 horas, mas tempos determinados para colocar dentro do plano dele cada dia, cada tempo, né? É proposto um tempo, é proposto um determinado período para que algo se estabeleça. E de acordo com a criação, em cada dia, Deus, Ele colocou algo sobre a face da terra, Ele criou algo sobre a terra. E no primeiro dia veio luz e trevas. Segundo dia, firmamento. Terceiro, mares, terras, vegetação. Quarto, sol, lua, estrelas. O quinto, criaturas marinhas, pássaros. Sexto, animais terrestres e o homem. E no sétimo ele descansou. E talvez você esteja aí me perguntando assim: Elisa, mas será que você vai conseguir chegar até um resultado final onde a gente consiga entender que fé é essa? O que tem isso a ver com fé? Quando nós trazemos para a nossa vida, tá? Que nossa vida ela é proposta de situações, de tempos, e para cada tempo Deus tem algo determinado, Deus tem planos traçados, Deus tem trajetórias traçadas, Deus tem diretrizes para cada momento de nossa vida. E assim como foi no Éden, em cada tempo Deus estava lá criando, Deus estava lá estabelecendo aquilo que era do plano dele, aquilo que estava no propósito dele criar. E esse ambiente proposto por Deus era um ambiente para que eu e para que você estivéssemos saudáveis, estivéssemos tranquilos. Era um ambiente de relacionamento direto com Deus. Era um ambiente também de relacionamento não somente com Deus, mas de relacionamento com o homem, porque Eva também foi criada por Deus. E esse ambiente que foi proposto por Deus, ele foi para que o homem tivesse o melhor. Então, desde o princípio, Deus já havia traçado um plano para nós de vivermos o melhor, de estarmos em paz, de estarmos num ambiente de tranquilidade, de estarmos desfrutando da presença dEle, de estarmos desfrutando de tudo aquilo que Ele havia preparado para nós. Deus, Ele preparou cada tempo, Ele preparou cada era, cada dia, para que nós viéssemos a desfrutar de cada dia, de cada momento. E só que, o plano não foi perfeito, O plano de Deus era perfeito, porém houve a intromissão do pecado. O pecado ele entra e ele acaba com todo esse ambiente, ele acaba com esse relacionamento. E aí era necessário um resgatador, era necessário que alguém se levantasse e viesse novamente a trazer essa união, essa ligação. E aí vem Jesus, como todo mundo já conhece. Mas o que eu quero deixar bem claro para você aqui nessa noite é que o homem ele foi criado num ambiente de fartura. Não havia esterilidade na terra, não havia escassez na terra, não havia falta de nada nessa terra. Não havia tristeza, não havia dores, não havia chateações. Tudo aquilo que você olha hoje à sua volta, que olha de repente para dentro da tua casa e você vê desordem, isso tudo não existia, isso tudo não foi proposto pelo Senhor. O ambiente pelo qual Deus Ele estabeleceu para nós era um ambiente de tranquilidade. Era um ambiente onde cada um de nós deveríamos trabalhar, onde cada um de nós deveríamos agir de maneira que tivéssemos uma atividade, porque Ele nos deu também o governo e o domínio dessa terra. Era um ambiente onde nós estaríamos representando o próprio Deus aqui na terra. E só que o plano ele continua, Só que a história ela continua. Eu queria dizer algo para você, que se você está aqui hoje vivendo esse tempo, que se você está aqui hoje morando no endereço que você mora, se você está aqui hoje frequentando essa igreja, se você está aqui hoje debaixo da liderança da pastora Selma, se você está hoje fazendo parte desse ministério, se você está vivendo nesse país, se você tem hoje 10, se você tem
30, se você tem 50, se você tem 60, 80 anos, não importa. O que importa é que esse é o tempo em que Deus determinou para que você estivesse vivendo. Esse é o tempo em que Deus determinou para que você estivesse desfrutando ainda aqui de tudo aquilo que Ele planejou para você lá atrás. E como é que você hoje, você vai viver aquilo que o Senhor planejou, que o Senhor projetou para você lá atrás, se o ambiente que nós vivemos hoje é um ambiente de caos, porque a terra, ela foi contaminada pelo pecado? Como nós vamos viver tudo isso? Vivendo aquilo que o Senhor já colocou lá atrás, vivendo a fé. Porque onde há uma situação de caos, onde há uma situação que não condiz com a realidade pelo qual o Senhor criou para que vivêssemos, é uma oportunidade que nós temos de exercer a nossa fé, o nosso governo e o nosso domínio. Você crê? Você crê que diante de situações caóticas, que diante do caos, o Senhor te levantou como uma voz para declarar contra toda e qualquer situação que há um Deus que pode mudar qualquer quadro, que há um Deus, um Senhor todo-poderoso, que governa todas as coisas, que tem o domínio sobre todas as coisas, e que Ele te deu autoridade para que você se posicione em meio às situações e determine em Deus, pela fé em Deus, que aquele quadro será mudado pelo poder do nome de Jesus. Amém? E quando nós paramos para pensar a respeito disso, às vezes eu até me choco, porque Deus ele é tremendo, Ele faz você às vezes até se assustar com as situações que acontecem à sua volta, mas se assustar diante de atitudes que você toma. E quando você entende quem você é em Deus, quando você entende que o plano perfeito de Deus era que você vivesse nesse ambiente de fé e você pegasse essa atmosfera pelo qual você foi criado em Deus e você vivesse o tempo inteiro nela, porque nós somos seres espirituais, e como seres espirituais nós não podemos, apesar de em todo o tempo termos que fazermos escolhas dentro desse plano material, nós não podemos ficar ligados nem presos a ele. O nosso pensamento, a nossa forma de viver, a nossa maneira de se comportar, de falar, de agir, o nosso pensamento, ele é totalmente ligado ao céu, ligado ao Deus, ligado ao plano de Deus. A atmosfera à nossa volta, ela muda quando nós nos posicionamos em Deus. Então eu queria dizer para você que qualquer que seja a situação que você esteja vivendo dentro da sua casa, dentro do ambiente do seu lar, há ali uma oportunidade para que a fé ela possa mover, para que através da fé que o Senhor gera dentro de você, que o Espírito Santo mesmo coloca dentro de você, o quadro seja mudado, porque o mesmo ambiente que Deus projetou lá atrás para você, é o mesmo ambiente pelo qual Deus quer que você viva hoje dentro da sua casa. Então não aceite as situações, por piores que sejam, por piores que seja o quadro, por pior que seja a situação, não paralise, não fique parado dentro desse ambiente. Esse não é o ambiente pelo qual Deus quer que você viva. Deus quer que você se levante dentro de qualquer situação, que você abra a tua boca e que você declare a palavra do Senhor, que você se levante em fé, que você se erga, que você se coloque na presença do Senhor, que você erga as suas mãos diante do quadro que você está vendo, seja ele qual for, e declare a palavra do Senhor e diga: Senhor, eu creio no teu poder, eu creio no poder sobrenatural do Senhor, eu creio, Deus, no ambiente pelo qual o Senhor me constituiu, eu creio, Deus, nessa atmosfera que me cerca, eu creio nesse poder sobrenatural, eu creio, Deus, que tu és poderoso, eu creio que tu és, ó Deus, o Senhor Deus Pai todo
poderoso e que não há situação pelo qual o Senhor não possa mover, não há quadro pelo qual o Senhor não possa mudar, não há dia pelo qual o Senhor não possa trazer um novo dia. Então, ainda que hoje a situação esteja complicada, há um tempo de Deus preparado para você. Um novo dia vai surgir, um novo dia vai raiar, uma nova estação virá sobre você. Ainda que hoje o dia esteja triste, o dia esteja em trevas, o Espírito do Senhor trará luz sobre as áreas da sua vida. O Espírito do Senhor jorrará a luz dele dentro da sua casa. O Espírito do Senhor, ele dissipará com todas as trevas. Amém? E quando nós cremos dessa forma, nós já não podemos mais nos conformar com aquilo que vivemos, com aquilo que está à nossa volta. Nós não podemos mais ficar parados diante das situações, das afrontas do adversário. Aquilo que Satanás ele coloca diante de você para te fustigar, para te levar a um cansaço, para te paralisar. Você não pode se deter, mas você tem que saber quem você é. Eu estava ouvindo um testemunho, esse testemunho era de alguém que era um ex-satanista. E essa pessoa, ela dizia que ele estava infiltrado dentro da igreja. Estava infiltrado. E enquanto eu ouvia o testemunho, e aí eu não sei o que, tem coisas que só Deus mesmo. Enquanto eu ouvia o testemunho, teve uma frase que ele falou. Ele disse assim: é impressionante como que, por mais que eu orasse, por mais que eu fizesse lá os feitiços, fizesse lá os rituais dentro do satanismo para destruir o pastor, para destruir a liderança, era como se aquele homem estivesse blindado. E eu ficava impressionado porque quando eu chegava na igreja eu via ele bem e eu pensava: mas Deus, como pode ele estar bem? Deus não, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, como pode ele estar bem? E ele estava bem. Só que tem um grande porém. Quando ele usa uma frase assim: olha, só que tem um poder que foi delegado à igreja de Deus. Gente, quando fala de igreja de Deus, de poder que foi delegado à igreja, eu dá vontade de subir. Sabe por quê? Porque nós somos essa igreja de Deus. E foi nos dado um poder que a gente precisa colocar esse poder em prática. Sabe? Parece que às vezes a gente ouve dizer que foi dado um poder. Deus deu autoridade à igreja. Deus deu autoridade à igreja. Deus deu autoridade a essa igreja que sou eu. Essa igreja sou eu. Então, quando nós nos vemos dessa forma, as situações elas não nos paralisam. Você se entristece, você se chateia, mas você ergue a sua cabeça, você se levanta, porque há algo sobrenatural sobre você que foi estabelecido lá atrás, na criação, e que se você crer e se você colocar em prática, você viverá muito mais em Deus. Nada vai te parar. E essa mensagem, ela não é uma mensagem triunfalista, não é uma mensagem para dizer para você que você tudo pode, não é nada disso. É apenas para que você se situe, para que você saiba quem você é em Deus, o poder que está na tua vida através da fé, aquilo que o Senhor pode fazer através de você. E às vezes parece que a gente fica pensando: ah, Senhor, o Senhor está usando fulano, o Senhor está usando Beltrano, e o Senhor não está me usando. O Senhor usa aquele que se dispõe, o Senhor usa aquele que se coloca na posição. O Senhor usa aquele que sabe dizer: eis-me aqui. O Senhor usa aquele que se coloca numa posição de eis-me aqui e de arrependimento, porque eis-me aqui sem arrependimento não tem finalidade nenhuma. Então, coloque-se na presença do Senhor, se arrependa dia a dia das suas práticas e
se posicione em Deus, e Deus te usará tremendamente nessa terra, não para que o teu nome seja exaltado, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Há uma terra sedenta, há uma terra escassa, e nós somos esse manancial, e essa terra está esperando a manifestação, o jorrar de muitas águas que vem através da minha vida e através da sua vida. Aquilo que o Senhor decretou lá atrás no Éden é aquilo que ainda hoje vai jorrar através da nossa vida, através da nossa existência. Aquilo que o Senhor declarou lá atrás do domínio e da autoridade é o que vai acontecer através da minha vida. Se você não crê, eu creio que eu sou um agente de Deus, que eu tenho poder e autoridade dada por Deus, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que as portas do inferno, elas não podem nos paralisar, que é conforme diz a música, não há ferrolhos, não há impedimentos, não há cadeia, não há nada que possa impedir o agir, a manifestação da glória e da graça de Deus. Erga as tuas mãos agora, igreja, e comece a declarar nessa terra, e comece a declarar na terra, e comece a declarar a manifestação da glória de Deus nessa terra, nesse tempo, nessa geração. Senhor, nós nos erguemos, nós nos levantamos nessa hora com mãos santas, mãos de autoridade, mãos de domínio e de poder, e declaramos, ó Deus, nesse tempo, mudança, transformação. Áreas da nossa vida serão movimentadas, aquilo que está parado não ficará mais parado, haverá uma movimentação, haverá uma manifestação, haverá um fluir de muitas águas. Aleluia, glórias ao teu nome, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Exaltado seja, Senhor, o teu nome. Bendita é a tua presença, Deus, em nosso meio. Bendito és tu, Deus de toda a terra, Criador do universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Seja exaltado para todo sempre em nosso meio. Aleluia. E aí eu quero dizer mais uma coisa para você. Que para cada estação nós temos que permanecer firmes. Porque vem a primavera, vem o verão, primavera, verão, outono, vem o inverno. E em cada momento, em cada fase, há algum tipo de necessidade, há algum tipo de situação pelo qual nós vamos viver. Mas o mais importante é que em cada uma dessas estações nós estejamos na presença de Deus, nós estejamos nesse ambiente de fé, nós estejamos nessa atmosfera da criação, do ambiente onde tudo é organizado, onde há ordem, onde há tranquilidade, onde há frutos, onde há mantimento, onde não falta nada. E quantos aqui já tiveram a experiência de passar por tantas lutas, por tantas situações que achavam até que iam perecer, que iam naufragar? Mas hoje, quando você olha para trás, você vê que você está aqui, que o seu barco ele não naufragou, que você não pereceu, que você não ficou pelo caminho, porque o Senhor estava com você em todo o tempo, porque o Senhor ele estava regando a tua vida, trabalhando na tua vida em todo o tempo, porque o Senhor estava ali manifestando a glória dele em você o tempo inteiro. Ele estava te cercando por trás e por diante. Então te convido nessa noite, a você que ainda tem algum tipo de preocupação nessa noite, se tem algo te inquietando, algo tirando a tranquilidade pelo qual o Senhor quer que você viva,
lance o teu cuidado sobre o Senhor. Lance essa situação diante do altar do Senhor. Creia que Ele é o teu refúgio. Creia que Ele é o teu sustento. Creia que Ele é quem abre portas nessa terra. Que não é o governo que domina a sua vida. Que não são as situações desse tempo que regem a tua vida. Mas a tua vida, ela é regida por Deus. A tua trajetória, ela é regida por Deus. Há um Deus que guia a tua existência. Há um Deus que te criou e que vai te levar até o fim. Porque Ele te acompanha, porque Ele é contigo, porque Ele é o teu guarda, porque Ele é o teu companheiro, Ele é o teu sustento, Ele é o teu refúgio. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, descansa nele, confia nele. Se você chegou até aqui é porque Ele te sustentou, é porque Ele te guardou. Não foi porque você quis, não foi porque você é bonitinho, mas é porque Deus quis, porque Deus permitiu, porque Deus está no controle, porque essa é a vontade de Deus para você. E esse ambiente pelo qual o pecado ele trouxe desordem, ele trouxe insegurança, ele trouxe insatisfação, onde essa atmosfera ela foi mudada, ainda nos dias de hoje ela tenta nos cercar. Só que nós precisamos saber em quem nós estamos fundamentados, em quem nós estamos firmados. Só que nós precisamos identificar o tempo em que você precisa reagir, em que você precisa tomar as armas espirituais e guerrear. Se o ambiente que você está colocado hoje é um ambiente de desordem, você é um agente que colocará, através da justiça de Deus, cada coisa no seu devido lugar. Mas você precisa crer que você é essa pessoa pelo qual Deus quer usar para trazer mantimento sobre essa terra, para trazer pão ao sedento, para trazer pão ao faminto, para fartar a sede do necessitado. E quando nós temos o entendimento de quem nós somos, nós declaramos a toda escassez que ela saia, que ela desapareça, que ela se volte para outro lugar. E assim é feito, porque essa é a vontade de Deus. O plano de Deus é que vivamos num ambiente de tranquilidade. O plano de Deus é que venhamos a dominar essa terra, a governar essa terra com a atmosfera do céu, com a presença dEle, que venhamos a governar essa terra com a fé que Ele mesmo tem plantado no nosso coração, que Ele mesmo tem derramado no nosso espírito. E Mateus, queria que você abrisse Mateus 15, 13. Diz assim, ó, Mateus 15, 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Você crê nisso? Que toda situação que está aí à sua volta, que não foi o Senhor que estabeleceu para a tua vida, mas que de alguma forma ela entrou, ela será arrancada, ela será destruída. O quadro será mudado, o quadro será transformado. Que tudo aquilo que não é projeto, que não é plano de Deus, tudo aquilo que vem para destruir o ambiente da presença de Deus, o ambiente pelo qual o Senhor constituiu para você e sua família, porque eu creio que o ambiente que Deus constituiu para mim e para minha família é um ambiente de paz, é um ambiente de fartura, é um ambiente de tranquilidade. Então, quando essas coisas elas tomam outra direção, eu preciso reagir, eu preciso tomar o governo, eu preciso tomar o domínio através da fé.
E talvez seja por isso que muitos estão vivendo de maneira triste, de maneira confusa, sem esperança, sem fé. É porque não entendem quem são diante de Deus. É porque não entendem o governo de Deus. É porque não entende o ambiente de fé pelo qual você tem que viver e declarar. Não aceite a situação contrária. Não aceite a situação pelo qual o Senhor não quer que você viva. Não aceite a tristeza. Não aceite o pavor. Não aceite o medo. Não aceite a divisão. Não aceite a contenda. Não aceite a separação. Não aceite a escassez. Aceite aquilo que Deus tem para você. E o plano de Deus para nós é um plano de fartura. É um plano de alegria. É um plano de paz. É um ambiente de fé. Então toda planta, ainda que doa, que não foi plantada pelo Senhor, ela será arrancada, ela será extirpada. Tudo aquilo que está te incomodando, te inquietando e que não foi plantado pelo Senhor, declare nessa noite que será arrancado, será extirpado, porque aquilo que Deus criou para você é perfeito, te traz paz. A palavra de Deus diz em João: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu te pergunto nessa noite o que tem fluído dentro de você, o que está jorrando daí? Insatisfação, chateação, preocupação com o dia de amanhã, com o que você vai vestir, com o que você vai comer, como você vai pagar suas contas, como ficarão os seus filhos, né? Preocupação com o seu trabalho, com o plano do governo, com a crise. Do nosso interior tem que fluir rio de água viva. E se não está fluindo esse rio de água viva, nós precisamos nos transportar, encontrar novamente esse ambiente da presença de Deus, o ambiente da manifestação da glória de Deus, o ambiente da fartura, o ambiente da multiplicação, o ambiente onde a terra se enche, o ambiente onde tudo transborda, o ambiente da prosperidade, o ambiente da paz, o ambiente onde o plano, onde tudo é perfeito, onde há a organização, onde há perfeição, o ambiente onde há tranquilidade, onde há paz, onde há gozo, onde há alegria. Esse é o ambiente pelo qual o Senhor deseja que cada um de nós estejamos. E mais uma vez eu digo para você nessa noite, eu não sei qual é a situação pelo qual você tem vivido, mas a palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente no momento da tribulação, no momento da angústia. Talvez você entrou aqui hoje angustiado e talvez você esteja vivendo situações que são angustiantes na tua vida. Você olha para a situação de um filho, de um marido, você olha para a situação do seu país, você olha para dentro da tua casa e você não vê uma forma de haver uma tranquilidade, daquele ambiente ser transformado. Você não vê alternativa, você não vê meios, mas a palavra declara que Deus, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro, Ele é o teu socorro nessa noite. E se você colocar tudo diante do altar dele, se você lançar diante do altar dele, o Senhor te sustentará, o Senhor será contigo, até que você veja todo esse quadro mudado, até que você veja toda essa situação transformada. Não importa o tempo, de repente você está vivendo desde 2010 um tipo de situação, você está vivendo há 1 ano, há 2 anos, há 3, há 10, mas há esperança em Deus para a tua vida. Deus pode mudar esse quadro e muito mais do que mudar, Deus pode fazer isso hoje ou amanhã, mas o que importa é que Ele está
contigo. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol, ele não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor acampa os anjos dele ao nosso redor, ao redor da tua casa, e te dá livramento. O Senhor te sustenta com a destra dele, te sustenta com a mão direita dele, e diz para você nessa noite: não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Te convido a ficar de pé. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos colocar todas essas situações diante do altar do Senhor, porque só Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós estamos querendo. Aquilo que eu estou projetando é limitado, mas aquilo que Deus tem para mim é muito maior. O meu plano, ele não é perfeito, mas o plano de Deus, ele é perfeito para a minha vida. O meu pensamento, ele pode não ser o pensamento certo, mas o pensamento de Deus, ele é perfeito, ele é bom para a minha vida. Você crê? Amém, Jesus. Aleluia. Eu queria convidar aqui na frente somente as pessoas que estão vivendo situações desesperadoras, situações que estão te levando a um cansaço, a uma fadiga, que estão te angustiando, situações que estão, sabe, tirando de repente até mesmo o teu sono, estão te deixando cansado. Queria te convidar a estar aqui à frente. Queria pedir a você aí, ó, que está vendo essas pessoas aqui na frente, são os nossos irmãos. E o fato deles estarem aqui, eles já estão dizendo que eles estão precisando de uma resposta de Deus. A gente não consegue imaginar o que essas pessoas estão vivendo, o que está dentro do coração, o que está no sentimento. Quanto tempo de espera, quanto tempo de lutas, quantas foram as decepções, quantas foram as desilusões. Nós não podemos mensurar o tempo que essas pessoas já estão colocando coisas e situações diante do Senhor. Mas nós cremos que há um Deus que pode. Há um Deus que tudo vê. Há um Deus que tudo opera. Há um Deus que conhece o íntimo. Há um Deus que conhece o interior. Há um Deus que gerou cada um deles aqui, ó, para que vivesse o melhor, para que desfrutassem de paz, de gozo e de alegria. Senhor, nós apresentamos a vida dos nossos irmãos diante do Teu altar. Nós declaramos, ó Deus, sobre a vida de cada um deles a manifestação da Tua presença.